servas do Senhor, noiva do Cordeiro. Amém. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um culto para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Amém? Aquele que quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Aquele que quiser baixar serviço, baixe. Nós vamos orar aqui nessa noite e pedir o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de mudar o tempo, as horas, as estações, que venha nos fortalecer nesta noite, porque muitas são as nossas necessidades, e nós estamos aqui porque nós sabemos que somente Deus tem o poder de mudar a nossa história. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus de Nazaré, mais uma vez nós entramos na Tua presença aqui nesta noite. Nós já colocamos em Tuas mãos a Tua igreja, o Teu povo, e pedimos a Ti que no nome de Jesus de Nazaré, o Senhor venha que vai nos fortalecer, nos renovar, nos trazer a esperança, Pai, da nossa salvação. Colocamos em Tuas mãos, Pai, todos os nossos familiares, nossos queridos, colocamos em Tuas mãos a nossa saúde, colocamos em Tuas mãos a nossa vida sentimental, a nossa vida conjugal, colocamos em Tuas mãos, Senhor, o nosso trabalho, todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos. Nós colocamos, Pai, em Tuas mãos e pedimos ao Senhor, e no nome de Jesus de Nazaré, o Senhor venha mudando a nossa história, a nossa situação, a nossa circunstância. O Senhor venha quebrando o mundo espiritual, todos os poderes das trevas, venhamos fechando a porta cada petição do Senhor, Deus trazendo a cidade, e cada um deles também desfazendo a paz, todas as formas, desfazendo mais esse Pai, quebrando os cadeados, pedimos ao Senhor, que o Senhor venha levar essa praga, seja despedaçado, que o Senhor venha fazer essa igreja, trazendo de novo a restauração sobre o Seu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos louvar aqui nessa noite. Você que está aí na live aí, louve, adore esse Deus Todo-Poderoso. Eu creio que hoje o Senhor tem algo para nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu cumpri na mão de Cristo, pode amém, irmão? Amém. O Senhor se faz presente no meio de nós. Eu queria falar com nós aqui esta noite. Tem algo especial para nós aqui esta noite, em nome de Jesus.
Vamos colocar as mãos sobre o nosso coração e vamos fazer uma oração ao Senhor. Peço perdão a você, Senhor. A voz falha um pouquinho, que nós vamos acontecer. Glória a Deus. Na graça do Senhor. Mas vamos orar e vamos apresentar para Deus o que está dentro do nosso coração. Deus hoje nos deu uma palavra muito forte para ser pregada para a igreja, uma palavra que nos faz pensar muito, uma palavra que nos faz refletir, mas só Ele sabe a forma que cada um de nós entrou aqui, que cada um de nós está nesse momento. Só Deus sabe o que está no nosso coração, só Deus sabe aquilo que nos cerca, só Ele sonda, só Ele conhece. Então vamos pedir ao Senhor que fale o nosso coração nessa noite através dessa palavra, que eu comprometer com a palavra, e que Ele venha nos fortalecer através dessa palavra em nome de Jesus. Amém? A gente vai combinar hoje? Não. Tá? Você está aqui? Certo? Então vamos orar? Não fique com a boca fechada. Aproveita a oportunidade e entra na presença do Senhor. Por isso, Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós nos colocamos na Sua presença e nós nos dobramos diante de Ti, porque só o Senhor é Deus, digno de louvor, digno de honra e digno de toda a glória. Nós pedimos ao Senhor Deus e convidamos ao Espírito Santo que fique à vontade no nosso meio, falando ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, falando ao nosso espírito aquilo que nós precisamos receber do Senhor para sermos fortalecidos, porque o Senhor é o Deus que nos exorta, que nos consola e que nos levanta em todos os momentos. Deus, toma esse povo nas suas mãos, Pai. Toma cada pessoa que se dispor a estar aqui nessa noite nas suas mãos. Venha fazendo morada no coração de cada um. Venha, Pai, sondando os corações nesse momento e derramando o seu bálsamo, Pai, bálsamo de cura, o bálsamo, Pai, de fortalecimento. Cada um de nós, Pai, entrou aqui com uma petição no coração. Cada um de nós entrou aqui precisando ouvir algo do Senhor e ser fortalecido pelo Senhor naquilo que o Senhor nos sondou, Pai. Então, venha de encontro nas nossas vidas nessa noite. Toma essa palavra que vai ser ministrada e traz ela ao nosso encontro, Pai, para trazer mudanças, Jesus. Que eu diminua nessa noite, que o Senhor venha crescer. Que não seja a minha voz que seja ouvida nesse lugar, mas que seja a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que derrama e injeta esperança e fé em nós a cada dia, para que nós continuemos a nossa caminhada. Deus, fortalece o seu povo, toma cada petição nas suas mãos e muda a nossa história, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo de número 8, em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 8. Eu confesso para vocês assim, que eu já li essa passagem da Bíblia várias vezes, mas eu nunca tinha parado para analisar essa passagem da forma que Deus me falou hoje. E Ele falou de uma forma muito forte comigo, desde ontem que Ele está falando comigo nessa palavra. Lucas, capítulo de número 8. O título é a parábola do semeador, mas nós vamos ler o verso 2 e o verso 3. Todos acharam? Não. Lucas, capítulo de número 8. Lucas 8. Eu liguei esse de lá é mais fácil. Lucas é o É porque faz mais barulho. terceiro evangelho, irmão. Lucas, capítulo de número 8. Não, antes de João. Glória a Deus. Lucas é 8. Vamos achar lá. Lucas 6. Você lavou a mãozinha lá? Passou o álcool lá? Lucas 8. Amém? Lucas 8, verso 2, está escrito da seguinte forma. Lucas 8, verso 2, irmãos. Todo mundo achou? Amém? E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Mas vamos ler o verso 2 de novo. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios. Amém? Vamos
Vamos assentar em nome do nosso Senhor Jesus, porque hoje nós vamos falar um pouquinho da vida de Maria Madalena. Igual eu disse para vocês no início, eu já li essa passagem várias vezes, mas desde ontem Deus começou a ministrar no meu coração a vida de Maria. Maria Madalena, irmãos, para quem já teve a oportunidade de acompanhar a história dela na Bíblia, era uma mulher que, quando se aproximou de Jesus, ela era totalmente endemoniada. Era uma mulher que ela é chamada na Bíblia de uma mulher pecadora. Quando se dirige assim a alguém na Bíblia, uma mulher na Bíblia, era uma mulher que se vendia, era uma mulher que cometia a prostituição. Maria não era bem-vinda em nenhum lugar onde ela chegava. E esse tipo de mulher, na época de Jesus, não podia ficar no meio da sociedade. Era apontada, era deixada à parte, era retirada dos lugares. Elas não podiam andar no meio dos comércios, elas não podiam passar pelo meio das pessoas, porque elas eram consideradas impuras, elas eram consideradas mulheres imundas. Senta aqui na frente. Aqui deve ser central. Elas eram consideradas mulheres imundas, então elas não podiam se misturar à sociedade. Mas chegou um dia em que Jesus estava cumprindo o seu ministério e ele se encontra com Maria Madalena. Agora imagine o impacto daquela mulher sendo totalmente apontada pela sociedade como uma pecadora. Ela chega diante do Filho de Deus, do Messias, do Salvador. Só que a Bíblia nos diz que Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas, como ele continua não fazendo acepção de pessoas. Ele não olhou Maria Madalena como uma mulher pecadora, ele olhou Maria Madalena como uma alma que precisava ser liberta para que fosse salva. E quando ele se aproxima de Maria, a Bíblia nos diz que ela estava endemoniada. E que Jesus expulsa os 7 demônios que estavam na vida dela. Quando a Bíblia diz 7 demônios, são as legiões de demônios que estavam na vida de Maria. Porque uma mulher que vendia o seu corpo era totalmente endemoniada. Só que ela se prostra, o que Deus começou a ministrar no meu coração ontem, é que ela se prostrou diante de um Jesus que tinha o poder para mudar a história dela. E ela creu nisso. Jesus expulsa os demônios. E no momento em que Maria se levanta, o que ele fala para ela? Vai e não peques mais. E aí começa a história de Maria. Porque ontem ele começou a falar isso comigo. Aí é que começou a história dela. A história de prostituição foi apagada. E ele começou a reescrever a história dela a partir do momento em que ela foi liberta e que ela o reconheceu como Salvador. Naquele momento ali, Jesus não precisou ficar andando atrás de Maria para poder monitorar aquilo que ela estava fazendo, deixando de fazer, não. Ele, como Deus, percebeu que naquele momento que ela foi liberta, ela o aceitou como Senhor e Salvador e ela buscou a transformação de vida. Maria abandonou a velha vida, abandonou a velha história e reconstruiu a sua história com Jesus a partir daquele momento. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu renunciar ao pecado e renunciar às coisas erradas para ela poder ter uma nova vida com Jesus. Quando a Bíblia fala conosco, eis que as coisas velhas se passaram, não é? E eis que tudo se fez novo a partir do momento que eu estou com Jesus. O que a Bíblia quer dizer para nós, irmãos? Eis que as coisas que me afastavam de Jesus passaram. Eis que os pecados que eu cometia ficaram para trás. Eis que aquilo que eu fazia para desagradar o Senhor ficou para trás. Tudo se fez novo daqui para frente e eu vou ter uma nova história com Jesus. E aí, ele me levou lá no livro de Mateus. Eu tinha até lido lá nos outros cultos. Mas todo mundo conhece essa passagem de Mateus que diz assim: quando, o bispo até fala um capítulo com vocês, ó. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. E não encontrando repouso, ele quer voltar para a mesma casa de onde ele saiu. Isso é com qualquer pessoa que é limpa pelo poder do sangue de Jesus. É ou não é? Quando a gente é uma velha criatura, a gente comete coisas que não agradam ao Senhor. A gente faz coisas que não agradam ao nosso Salvador. Mas quando a gente conhece Jesus e quando a gente vai buscá-lo, tudo aquilo de imundo, dos demônios que estavam corroendo aí a nossa vida, a nossa história,
retirada, eles saem. Verdade. Só que eles começam a andar por lugares áridos. A Bíblia diz lá no livro de Jó, no capítulo 1, que quando Jó se apresenta diante de Deus, no meio do povo de Deus, Deus questiona a Satanás. Aliás, a Jó não, Satanás. Deus questiona Satanás e pergunta para ele: de onde você vem? E ele fala: eu venho de rodear a terra e de andar por ela. Ele quer dizer: eu venho porque eu não tenho paradeiro. Eu venho porque eu fico em lugares áridos procurando repouso e não o encontrando, eu quero voltar para o mesmo lugar por onde eu saí. E aí eu comecei a refletir. Quando Maria Madalena foi liberta, irmãos, desse tanto de demônio, vocês acham que esses demônios não iam tentar voltar para a vida dela? Claro que iam. Não ia tentar fazer ela voltar para a prostituição? Claro que ia. Voltar para o pecado, voltar para a vida errada, voltar para as velhas práticas, voltar para a velha história, voltar para o velho homem. Esse é o papel do demônio. Só que quando ele tentou voltar para a vida de Maria Madalena, ele não encontrou brecha e ele não pôde voltar a acometer a vida daquela mulher. E Deus começou a ministrar isso no meu coração. Nós, como igreja de Jesus, quando a gente vem para a presença do Senhor, quando a gente decide aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, as velhas práticas têm que ficar esquecidas. As brechas têm que ser fechadas. As arestas da nossa vida têm que ser fechadas, para que o demônio ande por lugares áridos e ele tente voltar para a minha vida e para a sua, e ele não encontre brecha para voltar. Verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, não é assim? E a verdade nos libertará. A verdade da palavra. Por isso que eu e o bispo pegamos tanto no pé da igreja para ler Bíblia. Porque quando o Espírito Santo tem que me lembrar ou te lembrar de alguma coisa, ele vai me lembrar e te lembrar daquilo que a gente sabe. Verdade. Se eu sei a palavra, eu tenho como me defender. Mas se eu não sei, como que eu vou me defender? Às vezes a gente fica 5, 10, 15, 20 anos na igreja e não lê a Bíblia toda, não conhece aquilo que está escrito. Como que o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que a gente não conhece? Verdade. Não é não? Como que ele vai exortar o nosso coração para nós não voltarmos às velhas práticas? Porque Maria decidiu andar com Jesus. A Bíblia nos fala que aonde Jesus estava, Maria estava. Aonde ele ia, ela ia. Aonde ele estava junto com a mãe dele, junto com as outras mulheres que o serviam com os bens, cuidando das coisas do Senhor. Porque depois que a gente passa pela libertação e que a gente decide querer Jesus, a gente passa a cuidar das coisas do Senhor. Glória a Deus. Para que a nossa vida seja santificada, fortalecida e a gente não deixe que o velho homem renasça. Porque ele tenta renascer todo dia. É ou não é? E aí a gente começa a mudar, a gente começa a aprender. Lá em Gálatas está escrito das obras da carne e está escrito dos frutos do Espírito. Então eu vou tirar da minha vida as obras da carne e eu vou viver os frutos do Espírito para não dar brecha para Satanás. Lá em Apocalipse 21 e 22 está escrito lá para mim: quem não herdará o reino de Deus? Os mentirosos não vão herdar. Aqueles que cometem adultério não vão herdar. É ou não é? Aqueles que adulteram a minha palavra não vão entrar no reino de Deus. Aqueles que têm as obras da carne na vida deles não vão herdar o reino de Deus. Mas aqueles que são limpos pela palavra e que são limpos pela presença de Jesus, esses vão herdar o reino de Deus, porque vão ser reconhecidos pelo Senhor individualmente, vão ser chamados pelo nome. Mas para ser chamado pelo nome, Jesus tem que se reconhecer. Agora, onde que o demônio está, Jesus vai conseguir nos reconhecer? Não vai. Por isso nós temos que fugir da face do mal. Nós temos que fugir da face do pecado. O Salmo 139, o salmista fala assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E se tiver algum caminho mau em mim, retira, para que eu viva aquilo que o Senhor tem para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para vocês verem. A gente vem para a igreja, a gente aceita Jesus. Não é não? Ali é o começo. Muita gente pensa que ali aceitou, acabou. Jesus já veio para a minha vida, o Espírito Santo já tomou conta de mim, acabou. Não é assim que funciona. O Espírito Santo, ele vai habitar em vasos santificados.
Ele vai habitar em pessoas que buscam o embranquecimento das vestes. Ele vai habitar em pessoas que andam e corroboram com a palavra de Deus, sem se desviar para a direita, sem se desviar para a esquerda, seguindo aquilo que Jesus nos ensinou. Aí o Espírito Santo vai habitar, vai fazer morada, vai trazer o batismo com o Espírito Santo, vai derramar dons, vai usar aquela pessoa e no grande dia vai reconhecer essa pessoa como pessoa salva. Mas se nós aceitamos Jesus e vivemos a vida do jeito que a gente quer, sem seguir aquilo que está escrito, nem tem como no grande dia Jesus nos reconhecer, não. Verdade. As velhas práticas, elas têm que parar de fazer parte da nossa vida. E Deus falou muito isso comigo. Ontem, Ele começou a me exortar sobre isso, porque eu sou a primeira que a palavra vem no meu coração, porque eu estou pregando para vocês. A palavra vem primeiro aqui, para depois ele. Né? E aí eu comecei a repensar quando eu entrei na igreja, quando eu fui liberta. Por quê? Às vezes a gente sofre consequências. Quem aqui nasceu no berço evangélico? Ninguém. Todo mundo veio do mundo. E quando a gente vem do mundo, a gente vem com uma carga contrária sobre as nossas vidas muito grande. E quando a gente entra na presença de Jesus, Ele vai limpando a árvore. Eu sempre nos faço essa metáfora de nós como árvores, porque Jesus nos pega todos secos. Galho quebrado, folha seca, raiz que não está direito na terra. Aí o que Jesus faz? Retira os galhos que estão quebrados, retira as folhas secas, põe bastante terra, bastante adubo lá na raiz. O que acontece com a árvore? Rega aquilo ali com as águas do Espírito, a árvore começa a nascer e ficar frondosa. E começa a dar fruto. Fruto digno de arrependimento. Está escrito nos evangelhos. Frutos que vão mudar a vida de outras pessoas. Frutos do Espírito Santo. Mas quando eu não aceito ser limpa, não tem como Jesus retirar aquilo que me impede de crescer. E eu fico uma árvore dentro da casa do Senhor, mas uma árvore que jamais deu fruto. E que se eu não mudar minha conduta, jamais vai dar. Verdade. Não é não? E aí, ele começou a me lembrar da minha libertação. Porque quando eu cheguei na presença de Deus, há muitos anos atrás, eu vim de uma família de idolatria e vim de uma família de macumbeiros. Porque meu avô era realmente macumbeiro, pai de santo, de umbanda, de quimbanda, de esquimbanda. Ele trabalhava com todas as linhas ali, dos orixás, dos demônios, né? Porque as pessoas dão nomes diferentes, mas no fim tudo é demônio. E ele trabalhava com tudo aquilo. O que ele fez? Ele me consagrou para que quando ele falecesse eu desse continuidade ao trabalho que ele fazia. Só que eu não aceitei fazer aquilo que ele tinha me consagrado, porque eu nem sabia, eu nem tinha nascido. Quando eu nasci, essa carga espiritual veio toda sobre mim. E eu comecei a pagar por um preço de uma coisa que foi uma maldição familiar que foi acometendo a família. E eu já nasci amaldiçoada por isso. Quando eu fui crescendo, eu fui sentindo os efeitos dessa consagração. Eu comecei a ter muita enfermidade. Eu comecei a passar por processos na minha vida que eu não entendia porque eu passava. Até que eu comecei a conhecer um pouquinho da Bíblia para eu começar a entender que aquilo não vinha de Deus. E aí eu decidi me converter. O primeiro dia que eu fui para a igreja evangélica, quando eu cheguei na porta da igreja, eu não consegui nem entrar. Na porta eu já caí. Toda vez que eu chegava na igreja, eu caí na porta. Aí um dia que eu consegui entrar, eu fiquei toda feliz. Eu falei, nossa, hoje eu não caí. Glória a Deus, hoje eu vou conseguir assistir o culto. Eu vou sentar e vou assistir o culto. Glória a Deus. Depois de um tempão, sentei. Começou a pregar a palavra, começou a tremedeira. Porque o demônio, o que ele quer fazer? Correr. Porque ele não aguenta onde habita a luz. Não é assim? E aí, eu cheguei na igreja, a minha libertação durou 1 ano. Foi o período que eu tive para ler a Bíblia, para conhecer um pouco da palavra. Eu fiquei 1 ano inteiro fazendo jejum todos os dias para os demônios saírem da minha vida por causa da consagração que eu tinha recebido. Eu fui liberta de 490 mil demônios. 49 legiões de demônio que tinha sido colocado na minha vida. E aí, a gente pensa, ele começa a andar por lugares áridos, não é? Ele quer voltar para a mesma casa que ele saiu. Ele tentou voltar para a minha vida várias vezes. Mas coube a mim não aceitar, coube a mim fechar as brechas, e coube a mim embranquecer as minhas vestes para que ele não achasse sujeira para ele tocar em mim.
Aí Deus começou a ministrar no meu coração. Se a Bíblia fala pra gente não mentir, por que a gente mente? Aí a gente chega na igreja tudo quebrado. Deus, eu estou na sua presença todo dia, minha vida não muda. Deus, eu estou buscando o Senhor todo dia, minha vida não é transformada, meu casamento não é edificado, a minha vida familiar não anda, a minha vida profissional não anda, eu não consigo acabar com as minhas dívidas, eu não consigo acabar com essas situações. O que está acontecendo? A Bíblia fala para eu não mentir, mas eu minto do mesmo jeito. A Bíblia fala para eu não adulterar, não aumentar e nem diminuir nenhuma vírgula do que está escrito, mas eu não ligo para isso, eu aumento e eu diminuo, eu alargo a porta o tempo todo. A Bíblia diz que eu não posso fornicar, mas eu estou em fornicação, um dia por certo. Não é assim que a gente fala? A Bíblia